Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das Quatro Estações, e eu tô falando assim porque eu tô tão emocionada, Sam. Posso Ué, a gente tá imaginar. gravando no estúdio aqui. Sensacional. O que você tá Momento achando disso? Tá único, né. emocionada como Não, eu eu tô também? super emocionada, porque primeiro, assim, a gente no estúdio, né, eu tô assim, tipo, nossa, sabe. Tô assim. Segundo, porque é o nosso último programa de inverno, é a Hum. primavera que tá chegando. Ai, Amo, e você junto vai também? vir tanta coisa bacana, Tanta né, porque coisa eu também amo a bacana. primavera. Amo a primavera. Eu já Bom, tô em clima de você já tá no primavera. clima? Já, e posso contar? Os gêmeos nasceram no Pode, primeiro dia da deve. primavera, então eu Claro. amo a primavera. Ah, que E já tô bom. de look primavera, você também? Não, eu ainda não, eu ainda tô saindo, assim, dessa última estação, e Entendi. logo mais eu já vou florescer aí para primavera, mas é bom que Ah, você já está me inspirando aqui hoje. que E é bom. muito bom, a gente está super feliz com essas novidades, estamos no estúdio, né, fim de estação, entrada de uma nova estação aí, né, são, outros sentimentos, momentos, histórias, muita coisa bacana que a gente vai trazer aí com a primavera. E aqui no Elas e Tal, a gente também está feliz, porque a gente está recebendo aqui no estúdio uma convidada super especial, que é a Thaisa Bogoni. A Thaisa, eu vou contar um pouquinho sobre ela, né, ela é uma mulher incrível que a gente conheceu e a gente e tudo que ela pensa, o que ela fala, o que ela estuda, tá, assim, totalmente em harmonia, né, Sam, Conectado, conectado né? com o propósito do Elas e Tal. Bom, então a Thaisa, ela é publicitária, ela é especialista em marketing e gestão de projetos e tem aí mais de 15 anos de experiência de mercado, né. A Thaisa também integra, o grupo GP Cyber, que é um grupo de pesquisa em cibercultura pela UFPB, e ela também foca os seus estudos em consumo sustentável e slow fashion. Muito bacana. E também, assim como eu, a Thaís é conselheira do Instituto Capitalismo Consciente no Nordeste. Eu estou aqui em Minas, mas nós somos, um movimento só, né, Thaisa? Isso que é bacana. Com certeza. Bem-vinda, bem-vinda aos estúdios da CDL, né, Mas eu Ale? vou terminar de contar um Ah, pouquinho mais, conta porque ela então. também é colunista do portal de notícias Paraíba Total e tem aí uma pós-graduação em moda sustentável pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Thaisa, minha querida, seja muito bem-vinda aqui, ao estúdio, ao nosso programa Elas e Tal. Obrigada, bom dia, Ale, bom dia, Sam, bom dia, ouvintes aqui da Rádio CDL, do Elas e Tal. Para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. E é isso aí, vamos falar sobre esse assunto tão importante aí para nossa atualidade. Contem comigo. Obrigada, obrigada por ter vindo aqui na nossa estreia, né, nos estúdios da CDL, que a gente está Hum. muito feliz e você está E que estúdio participando. maravilhoso, hein? Maravilhoso, É vamos uma falar. honra, a primeira convidada, né, nessa novo modelo do Isso programa. mesmo. Responsa grande, mas vamos lá, vai ser bacana, vai ser ótimo. Então vamos começar, né, a gente tem feito sempre, assim, uma apresentação pensando por onde que começaram os seus caminhos, a sua relação com sustentabilidade, com o slow fashion, com o capitalismo consciente. Conta para nós, para os nossos ouvintes. Legal. Bom, como vocês sabem, eu estou há pouco tempo morando aqui em Belo Horizonte, acabei de me mudar para cá. Vim da Paraíba, morei 7 anos em João Pessoa, então construí muito da minha carreira, da minha história como profissional e como pesquisadora lá. E sou curitibana, então já estou aí Uau! em vários ambientes É circulando. verdade. Bom, essa pergunta ela me faz lembrar um artigo que eu li essa semana muito interessante, no sugestão da nossa amiga Denise Brown Gatz, Que no fez o LinkedIn. link, né, Ale, com a Denise é uma gente. querida, a Uma gente ficou super querida. feliz. Ela é ótima. E então a Denise compartilhou um artigo escrito pela Sônia Consiglio para o jornal Valor Econômico com o título Ninguém dorme e acorda sustentável. Hum. Então isso, né, nossa, deixa eu ler o que que é isso aqui, né? Fiquei super interessada. E achei que caiu uma luva, como uma luva para mim, né, quando eu vi o título. E aí, aos poucos, né, você vai entendendo, você vai internalizando que práticas sustentáveis, elas não acontecem do dia para noite. Você tem que realmente entender como é que você pode adaptar isso na sua rotina. Bom, aí, quando eu fui ler o artigo, eu me surpreendi e vi que o texto não era voltado para o nosso comportamento como consumidores, mas para empresas e profissionais que buscam aprovar projetos relacionados à agenda ESG e que muitas vezes, mesmo com a urgência da pauta, encontram dificuldades para avançar e precisam ter paciência e adaptar as ideias para seguir em frente, pois, como ela mesmo disse,
na força não vai. Então, eu acho que isso é muito importante, né, a gente refletir. Eu, particularmente, tive, acho que meu primeiro contato, assim, que foi marcante, com essa questão da sustentabilidade ali acho que foi em 2016, meados de 2016, quando eu li o livro Capitalismo Consciente, né, Ah, do legal. Harari, maravilhoso. E eu pude entender, então, melhor, através dos 4 pilares, do movimento, dos cases inspiradores que a gente conhece através do livro, né? Que ser uma empresa, ser um negócio que atua com consciência, focado em Sustentabilidade. sustentabilidade, é algo viável e rentável, né? A gente pode colocar a teoria em prática. E aquilo foi tudo fazendo sentido para mim. E aí, na minha rotina pessoal, né, familiar e tal, eu busco adaptar, corrigir atitudes relacionadas a um consumo mais sustentável, optando por marcas engajadas que possuam políticas sólidas relacionadas com essa causa. Já faz um tempo que eu tenho procurado ver, por exemplo, se as empresas elas têm algum tipo de certificação. Por exemplo, a gente tem empresas que são certificadas pelo Sistema B, Sim. que já demonstram, né, Um eh, engajamento, um um envolvimento. engajamento e que estão preparadas e que adaptaram realmente a sua política, as suas políticas e os seus processos. Assumir o compromisso mesmo, né. Exatamente. Então, estou trazendo isso cada dia mais, né, para minhas opções de consumo, tendo esse olhar, pesquisando antes de tomar uma decisão, Uhum. antes de escolher. E além disso, Desculpa te cortar, imagina, mas trazendo um pouco o que a Tati falou, né, no nosso último Tati programa, a Loureiro. Tati Loureiro. A empresa é ESG, mas não quer dizer que ela tem que atacar tudo. Ela pega um para fazer bem feito. A Tati contou do social, né? Ela tem uma pegada bacana, né, com Exatamente. Uhum. empreendedoras né, em situação mais vulnerável. Então é aquilo que ela faz. É uma marca de sapato, ela ainda não dá conta de ter couro vegano. Ok, mas a outra prática, ela está aí na Com fundo, né? Eu certeza. acho que um pouco disso que você está falando, né? Assim, sem quando dúvida. torna viável as práticas sustentáveis para a empresa, Com né? certeza, eu acho que as empresas elas têm que ir entendendo de acordo com a sua realidade o que dá para ir mudando, adaptando, Exato. né? E dar um passo de cada vez. Mas eu acho que assim, o importante é entender que realmente é É possível, necessário, é exato. possível e é necessário Entendi. buscar esse caminho, né? E aí, só complementando na minha rotina pessoal, que eu acho que aqui todas nós, a gente sempre está buscando melhorar, né, nas coisas pequenas do dia a dia. Então, eu estou sempre olhando também como é que eu posso fazer a economia de alguns recursos em casa, economizar energia, economizar água, né? A Uhum. gente fica olhando também como adquirir produtos orgânicos, da onde a gente sabe a procedência dos produtores, olhando também como é que a gente pode fazer o descarte correto em casa de lixo, de Foi um pouco que a resíduos, gente né? falou, né? Se você não faz nada, recicla o lixo. Porque aí alguma coisa você já está É, fazendo, né? exatamente. E aí, como pesquisadora, né, então na área de marketing, comportamento do consumidor, lá na Paraíba, em João Pessoa, eu comecei a fazer parte do GPCIB, né, que é esse grupo da Federal, da área de administração, né, e em 2019 eu publiquei com alguns colegas e o nosso professor orientador o meu primeiro artigo focado em moda sustentável, né, e na época eu fiquei muito feliz, foi uma grande satisfação, porque esse artigo ele foi aprovado e a gente pôde apresentá-lo no SEMEAD daquele ano, que é Seminários de Administração da USP. Então a Ah, gente foi para São sensacional. Paulo para apresentar e tal, Muito legal. foi muito bacana. E aí esse ano então, né, agora com algumas mudanças, eu retomei a minha atuação mais focada no tema, tanto como conselheira do Capitalismo Consciente, que está sendo uma experiência incrível para mim, quanto como estudante, ainda não sou formada, estou estudando, né, estou me especializando em moda e sustentabilidade pela Belas Artes. Então, esse é o meu caminho no momento, Muito focado legal. na sustentabilidade. Isso aí, então já Maravilhoso. vi que a Mais nossa que conversa vai ser eu bacaníssima, também, nessa sem bastante dúvida. inspiradora. Bom, então para a gente começar já a entrar no tema, que eu não citei para vocês o tema, né? O tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Em conversa com a Thaisa, com a Sam, né? Que a gente começou a pensar o que a gente vai falar, né? O que a gente quer trazer. E aí o tema de hoje é serviços e compartilhamento, né? O consumo aí em prol da sustentabilidade. E aí batendo um papo com a Thaisa para a gente poder, né, conversar, né, Sam, Manter essa construir a pauta, né? pauta. Uhum. E aí, vamos lá. Então, assim, Thaisa, dentro desse tema que a gente vai trazer, né, de compartilhamento de serviços, eh, eu já trago aqui a seguinte questão, né, para você aí que está em casa, né, vamos lá.
Sabe aquele objeto, né, que você tem na sua casa, que você não usa faz um tempão, tá ali parado, né. Com certeza, alguém em algum lugar, seja seu vizinho, né, de cima, de baixo ou de frente ou em algum outro em qualquer lugar, ele pode estar precisando dessa coisa aí, desse objeto que você não está usando, né. Então, por que que a gente não pode trocar esse objeto, né, que está ali parado, inativo, por alguma coisa que você, na verdade, precise, né. Então a gente já começa a entrar nessa questão aí dessa troca. Então, com essa proposta da gente minimizar esse consumo excessivo, né, compra, compra, vamos comprar, 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 vou comprar, sempre vou comprar um novo, sempre comprar, 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 e acaba que a gente percebe o impacto que isso gera, né, no meio ambiente, porque você vai deixando as coisas que você não está usando e fica acumulado ali, e você não faz nada com aquilo. Bom, então diante disso, né, esses serviços de trocas e de compartilhamentos, que é o nosso tema central, com certeza eles favorecem aí a redução de gastos, porque eles estão gerando menor impacto, né, no meio ambiente e também vai estimular a troca de produtos em vez da compra. Então, eu gostei muito quando eu conversei com a Thaisa, que a gente ia falar sobre esse tema, porque, ele faz muito sentido para mim, principalmente porque quando eu olho um objeto parado eu não gosto de nada que fique parado, tá, gente, né, eu detesto. Não. Eu Uhum. olhei, tá parado, eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo, né, ou eu troco, ou eu dou, enfim. Então, Circula. circula. E aí a gente começa a perceber que isso já é uma tendência, mas não é só de agora. Aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás e eu conheci alguns aplicativos no passado que eu digo assim, eu acho que aí uns 6 anos, talvez, É um por passado aí. recente, né, É, que exatamente. E esses aplicativos como o Troca do Bem, o Tem Açúcar, que eu conheci e eu experimentei, né, e que hoje eu não consegui, a gente até vai falar um pouco disso, né, Thaís, eles não estão mais em uso, tá, gente, porque eu até pesquisei para poder ver, mas esses aplicativos, né, a proposta, né, o propósito deles então era de reduzir esse número de compras e poder, estimular essas trocas, né. O Tem Açúcar era assim, eu tenho açúcar, você precisa de alguma coisa ou de qualquer coisa, né, o nome Tem Açúcar, porque a gente estava acostumado, né, na nossa casa, a vizinha subia, tocava lá, falava com a sua mãe: "Tem açúcar? Vou fazer um bolo", né. Então eu achei muito e legal. devolvi um pedaço do bolo. Exatamente. Ok. E eu acho que essa forma aí de troca, né, sem envolver a compra, isso é uma construção de um novo hábito, que eu acho que a gente precisa muito disso hoje. Eu acho que é tão necessário e importante hoje. Então, diante disso, né, o Thaisa, me conta um pouquinho, eh, como é que você enxerga essas mudanças de hábitos? Como é que você e quais são esses outros aplicativos que você conhece hoje, que você está vendo aí, e como que isso realmente impacta, né, no meio ambiente, a gente gera menos impacto, a gente muda hábito, e a gente começa a criar uma consciência coletiva mais colaborativa, né. Então conta para mim, qual é a sua como é que você enxerga isso e a importância, né, desse tipo de serviço hoje? Bom, olha, primeiro acho que a gente todas nós aqui concordamos que esse é um caminho sem volta, né, para Sim. o nosso bem e de todos. Então acho que isso é importante a gente frisar. Mas se a gente for pensar, isso não é uma prática da atualidade, né, como você mesmo falou. Antigamente isso já ocorria entre Tinha familiares. uma coisa de escambo, né, eu era es ou Não, não? total, assim, entre É família, entre muitos anos, amigo, entre séculos. vizinho, É. gente, a prática de você passar roupa, né, de não serve mais, passa pra frente, você trocar, emprestar vestido de festa com a irmã e com as amigas. Eu fazia muito isso, assim, até hoje, quando tem uma oportunidade e tal, a gente faz. Então, e doar, né? Então também, trocar, doar, eu acho que emprestar, trocar e doar são 3 práticas, assim, que são antigas, né, que não são novas, mas que a diferença é que agora com o mundo digital, isso está sendo otimizado, né, a gente tem mais facilidades, a gente consegue expandir essa experiência, Uhum. se a gente quiser até a nível global, Sim. trocando com pessoas, né, em outros países. Hum. Né, enfim, com transporte, com tudo que a gente tem, necessidade, mas assim, ampliou muito as possibilidades e isso só veio para somar, né, nessa prática antiga, nesse comportamento antigo e que a gente Uhum. precisa cada vez mais incentivar. Então, assim, a tecnologia ela nos permite ter acesso a várias ferramentas e facilidades que auxiliam na realização, né, dessas trocas e compartilhamentos. Mas, como você falou,
A gente pesquisou e viu que alguns desses aplicativos, dessas plataformas, por alguma razão que a gente não sabe exatamente qual Desconhece, né? foi, eles deixaram de funcionar, né? Eu encontrei na minha pesquisa para participar hoje aqui no programa diversos aplicativos, inclusive com notícias na mídia e tal, Eu vi que foram também. lançados assim com uma grande expectativa de que trariam, né, Uma uma mudança de oportunidade, hábito, uma uma mudança de oportunidade de gerar hábito. menos Comportamento, impacto. né? Exato. Mas você não acha que, por exemplo, como o Troca do Bem, o Tem Açúcar, que já tem alguns anos, que naquela ocasião, talvez, não sei, né, se você pensaria como eu, que naquela ocasião, uma novidade, aplicativos eram coisas ainda novas há uns anos atrás, uns 8, sei lá, mas que, talvez a consciência ainda não era uma consciência mais coletiva, ou talvez as pessoas não entendiam o quão importante era aquilo e o impacto que aquilo estava gerando daquela atitude, daquela ação. Ou talvez por falta de investimento, ou talvez porque investidores também olhavam aquilo e falavam: "Ah, Não gente, entendiam, isso não vai não vai pegar, eu pegar. não vou botar meu dinheiro nisso", porque isso é uma coisinha de troca bobeirinha. Então acho que pode ter, né, podem ter acontecido por essas situações. Eu não sei. Eu acho assim, existem algumas teorias, né? Eu acho, inclusive, que isso seria uma excelente oportunidade de estudo, de pesquisa, né? Sim, Entender o Sim, que lógico. não deu certo, por que não deu certo. Mas assim, como a gente falou, né? Eu acho que questões culturais, né? A gente sabe que, por exemplo, talvez não tenha funcionado no Brasil, mas a gente já vê que são práticas mais comuns na Europa, por exemplo, né? Que a gente estava também Uhum. citando aqui algumas situações. E aí, assim, eu fico em dúvida se são ferramentas que não estavam, prontas e preparadas para assumir, né, ocupar esse espaço, para esse prestar o nicho. serviço Aham. realmente, né, que deveriam estar Uhum. prestando, ou se é essa questão cultural, porque, eu acho que as pessoas elas ainda procuram fazer esse tipo de prática com, conhecidos. Eu acho que isso é um ponto também Também que a pode gente Também ter pode sido. ser. Ah, que a eu Uhum. não gente sei, precisa avaliar. eu acho, principalmente quando eu falei essa questão até de você investir, que talvez na ocasião, né, eu Não não vou tenha investir numa sido coisa, tal. atrativo. Mas se você pegar hoje, por exemplo, que a gente sabe bem que existem fundos de investimento aí em ESG, Sim. que aí a pegada é diferente hoje, né, esse Agora olha olhar, que curioso, como quando você muda. muda, e olha como que você começou a falar, depois da pandemia não teve, porque a pandemia trouxe um olhar Ela diferente. é, Ela permitiu você ver talvez um acúmulo de coisa que você tinha dentro de verdade, casa, Sem né, dúvida. verdade. e a E real também algumas utilidade trocas com, né, com seu vizinho, com seu permitiu vizinho, você até conhecer melhor o seu melhor o vizinho, né. vizinho. É, É. então eu acho que basicamente é isso, assim, a gente precisa entender que as pessoas elas ainda procuram em qualquer relacionamento, qualquer circunstância, se sentir confiantes, né? Então você vai querer saber qual é a procedência daquela troca que Daquela você troca. está realizando. Então, como a gente falou, trocar com um amigo, com um familiar, com um vizinho, às vezes funciona melhor do que trocar por um aplicativo. Mas isso são suposições, né? A gente Sim, teria que se aprofundar mesmo para poder, saber mais a respeito. Mas eu acho que, assim, é interessante colocar que existem sim algumas iniciativas que estão, funcionando e dando certo, como, por exemplo, o aplicativo BlaBlaCar para caronas, né. Sim. sim. A gente tem um aplicativo Couchsurfing que é É o para sofá amigo, né. exato, que é Aham. para você oferece um espaço dentro da sua casa para hospedar pessoas, né. E também eu descobri, em algumas conversas, uma rede social chamada Time Republic, que ela é para troca de conhecimento e competências. Então Eu eles têm adorei lá isso. Adorei. Adorei isso. eles têm lá É, essa é sensacional. eles chamam de time coin, é tipo como se fosse uma moeda de tempo, né, Ah, então que não legal. envolve fator financeiro, porque esse é o pressuposto que a gente da nossa Da nossa discussão, discussão hoje, é isso aqui. Então exatamente. assim, tem vários outros aplicativos que inclusive algumas pessoas me indicaram e tal, mas quando eu fui olhar, realmente tinha ali um envolvimento monetário, tinha uma troca, um valor financeiro, seja Convertido para um valor financeiro, isso, né, algum tipo exato. de serviço ou produto, né, Exatamente. Então, isso tá fora aqui da nossa da nossa discussão, do pauta. nosso alvo aqui, né, na conversa. E aí, mas esses 3 são aplicativos e plataformas que realmente promovem
oportunidades de troca sem envolver o valor financeiro. Inclusive, eu entrei nesse Time Republic ontem e dizia lá, preciso de redator sobre moda. Aí eu fui lá e falei assim, deixa eu puxar aqui um contato, né? Vai que dá certo. Mandei mensagem ontem, me inscrevi, tô esperando ver Que se a pessoa ainda tem Muito máximo! interesse. legal, Que Aí muito eu posso legal. legal! começar a compartilhar um pouquinho do que eu tô Claro, aprendendo também, né? claro. Nas minhas aulas e tal. Mas assim, só pra gente não ficar apenas nas possibilidades de serviços de troca e compartilhamento, eu queria citar aqui duas outras possibilidades e práticas que também não são Uhum. novas, mas que incentivam essa questão da possibilidade do consumo sustentável, que é a possibilidade de fazer reparo, reformas ou Hum. restaurar as coisas, né? Então a gente está falando aqui eh, eletrodomésticos, eletrônicos em geral, móveis, roupas, acessórios, brinquedos. Gente, existe um mundo de possibilidades, de coisas que por algum motivo, não estão mais funcionando, Uhum. porque estragaram, porque quebraram, porque pararam de funcionar por alguma razão, mas que você não precisa se desfazer daquilo. Então você tem ali a possibilidade de, porque ela ainda tem uma utilidade, ou às vezes até porque ela tem um valor emocional para Sim. você não vai se desfazer, você vai dar um jeito de Uhum. Ampliar, consertar, né? consertar. Agora, curioso também que você está trazendo exemplos mais de serviços Exato. do que de material, né? Sim, sim. Isso Uhum, funciona, uhum, né? uhum. Exatamente. Assim, já tô dando insight para pesquisa, hein, gente? Eu acho que é um pouco. E por último, assim, então a gente falou, né, a terceira possibilidade seria a questão do aluguel e alocação, Assim. né? Então, assim, você também não precisa consumir algo novo para você ter uma variedade de possibilidades de produtos, de bens, de serviços que você pode ter acesso como consumidor. Sim. E isso é um universo incrível. Então, Que vamos pensar assim, por exemplo, exemplos na área de moda mesmo. Você pode alugar uma bolsa de grife, você pode alugar um guarda-roupa inteiro para fazer uma viagem para a Europa, pode. Sim, né? Sim, sim, isso é um sim, serviço que alugar já alugar a existe. mala, alugar tudo. Não, e Roupa uma de outra coisa esqui, legal coisas também muito e pontuais uma coisa que já existe. aconteceu comigo muito, por exemplo, a pessoa chegou para mim e falou: "Ale, eu estou precisando muito, aprender sobre modelo de negócios, ter uma aula de empreendedorismo, mas eu não dá para eu investir uma grana num curso, eu sei que você tem essa expertise, mas eu tenho essa aqui também. Você não topa você dá uma aula, né, uma mentoria para mim e a gente troca, eu te ofereço Legal. uma outra coisa". Eu Exato. acho isso muito legal e eu penso muito que isso funciona, isso eu Sim, já fiz muito. E hoje eu percebo que eu já fiz isso muito, essa troca. O que que você tem, Sandy, uma Sim. habilidade, né, uma coisa bacana que você possa me ajudar, que eu não tô a fim de pagar, mas sim, que eu também tenho alguma coisa que eu posso te oferecer que é sem bacana e dúvida. te Com ajuda, entendeu? certeza. E além do mais que você está falando, assim, às vezes uma troca, né, com uma pessoa que você já tem uma Uma amizade, você já tem relação. uma relação, uma liberdade, uma intimidade, vai facilitar até o teu aprendizado, porque a pessoa ali sabe como você é, ela te conhece, ela sabe Claro. como você Uhum. vai poder se desenvolver melhor, né, Você sabe que naquela isso me trouxe possibilidade. me lembrou de uma amiga, tá, Thaisa, que ela viaja o Brasil inteiro, tá, com essas fazendo essas trocas. Então ela tá lá na cidade dela em Belém, aí ela faz um contato com alguém em Floripa que tá precisando de alguém para poder, trabalhar numa coisa de venda, mas ela troca, assim, eu presto meu serviço para você, eu faço minha mentoria com vocês, você me dá moradia, e aí, Legal, ela legal. viaja, gente, ela viaja o Brasil estimulando esse tipo de Nossa, troca. Que que legal. case, hein? Muito legal. Depois você Me passa mais lembrei informações, agora, quero demais. conhecer. E aí, aproveitando então nessa questão, né, dessa possibilidade de aluguel e locação, estava até lembrando, Sam, como Hum, eu criei um hábito super bacana desde que me tornei mãe, né? Eu tenho um filho que está com 1 ano e meio, o Otto, e na questão de itens para bebês, por exemplo, tinha aquela cadeira eletrônica com mil sim, tipos de sim. balanço e que faz isso, que faz aquilo para ninar o neném, para, né, ajudar na rotina e tal com o bebê. E você não precisa comprar, Que você é pode. necessária por um período assim, né? Exatamente. Então, Super assim, limitado. além de ser um período assim, eu vou dizer assim que eu usei acho que por 4, 5 meses, vamos Eu dizer, ia no arriscar que 6. máximo. Assim, na minha amostragem,
né, de 4, não passa de 6 o Sim. tempo, né. E aí custa uma Uma fortuna fortuna. uma É, cadeira dessa, uma fortuna. E é. aí você vai fazer o quê? Então, existem lojas de tanto, que são brechós, né, que você compra roupas de bebê e que você também pode alugar Alugar. todo tipo de Olha brinquedo, que todo tipo legal. de É. equipamento É eletrônico, isso. inclusive para você experimentar. Você que é mãe de 4, Sim, você sabe que o que funciona para um não não funciona para funciona para o todos, outro. né? É, Então você vai lá, compra uma cadeira, o bebê não se adapta. Você é. gastou um dinheirão com aquilo e vai Aham. fazer o quê agora com aquele É, negócio? Vai deixar lá total. parado dentro de casa. É. Então, são exemplos aqui, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender que a diferença é que hoje as pessoas elas estão preocupadas com os impactos que elas estão gerando, né? De maneira geral, pensando que sair dessa questão do negativo e o que que eu posso fazer de positivo não só para mim, né? Então, assim, eu acho que o pensamento ele está deixando de ser individualista, ele está muito mais no coletivo, porque a gente sabe que são causas Uhum. urgentíssimas, né, para os recursos do planeta, do meio ambiente, que estão cada vez mais escassos. E a gente tem que Sim. entender que é um papel das empresas, sem dúvida nenhuma, né? A força que as empresas, que as grandes marcas têm, ela é indiscutivelmente superior do que a de um único consumidor. Mas nós, como consumidores, nós somos Hum, as vozes que vão dizer quais são as marcas que vão permanecer ou não, porque as nossas escolhas, elas impactam, sem né, dúvida. no que essas marcas também Com vão fazer, certeza. né? Então, o Uhum. nosso Exatamente. comportamento, a gente hoje sabe que eh, pelas redes sociais, pelos grupos e tal, nenhuma marca se sustenta com um discurso ou com uma prática vazia. Então, Exatamente. eu acho que a gente tem que pensar nisso como um ponto de evolução como pessoas, mas que a nossa contribuição ela pode parecer pequena, Uhum. mas ela tem uma força enorme e pode cada vez Enorme. crescer. Não, maravilha. Maravilha, Thaís. Agora vamos pensar assim nesse novo modelo, né, de consumo que você explicou super bem aqui, né, que as trocas, o compartilhamento permite que as pessoas tenham produtos sem gastar dinheiro, né, e nesse contexto a economia circular começa a ganhar força. Né. Eu Exato. acho que o tempo inteiro da sua fala, dos seus exemplos, a gente pôde perceber o conceito da economia circular ampliando a vida útil dos produtos, né, aquele que eu não vou descartar, porque a lei ainda precisa, e aquilo ali ainda Uhum. tem, né, a gente brincou com a questão das crianças, mas é isso, eu uso por 6 meses, o próximo pode usar por mais 6, e Uhum. aquele produto também, né, ainda tem uma vida útil maior. Então, agora na sua fala final, você no final dessa resposta, né, Sim. você já trouxe um pouco que as empresas têm um papel grande em cima disso, né, a gente também tem que pensar o nosso como consumidor, como que a gente vai atuar nisso daí. E qual é, assim, o nosso papel nisso? Como que a gente vai se aproximar? Como que a empresa, né, vai se aproximar desse novo consumidor que está mais exigente, que está Que tá mais buscando, consciente, eu essa essa acho, essa 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 né, essa consciência de de trocar, trocar. né, Eu de acho que já entendeu, assim, eu adoro falar, né, que não tem um planeta B. Então, isso. assim, Sim. e aí? O que que eu vou fazer, né? De que forma que eu vou? Eu agora pensando como empreendedor, como que eu vou me adequar o meu negócio a essa tendência? Bom, Boa pergunta, gostei. pois é interessante a gente falar, né, que existem alguns fatores preponderantes para as empresas, que é a questão da concorrência entre os players de um determinado mercado, a possibilidade de fazer um benchmark, entender boas práticas, quem está se destacando e procurar criar algo, né, para a sua empresa, para a sua marca. E as tendências que naturalmente guiam os movimentos e as estratégias de comunicação e marketing das marcas, né? Então, com todas essas questões, esses fatores em mãos, né? As empresas que estão verdadeiramente engajadas e estrategicamente preparadas, elas sabem que os consumidores, eles podem, como a gente estava falando, analisar dados, informações, têm acesso a 1 milhão de notícias, Sim. a todos os Uhum. segundos, né? E facilmente o consumidor percebe quais ações, quais iniciativas são rasas, né?
sabe o que que é fake news, tem Sim. acesso, Não, a né? gente tem um ativismo digital aí que tá vendo tudo, né, também, né? Exato. E eu acho que é o que você falou, o consumidor mais consciente também está percebendo. Eu acho que a pandemia deu uma potencializada nisso, você não acha? Com certeza, as pessoas, assim, elas estão atentas, né, pelo fato de terem ficado tanto tempo em casa, assim, quem não tinha ainda hábito de consumo no digital passou a ter. Sim, Não, fato. isso é fato, assim, eu vejo muito pelos meus pais, algumas pessoas, né, da terceira idade, de maneira geral, assim, não tinha para onde escapar, você tinha que, muitas vezes, pedir uma compra, solicitar uma compra online, você Uhum. tem muitas vezes que solicitar uma comida pelo iFood, não tinha para onde fugir. Então, Sim. eu acho que universalizou o que ainda não tinha, né, as pessoas que ainda eram relutantes de alguma forma, passaram a entender e a utilizar. E aí, o que a gente precisa, saber é que, além dessa voz, desse poder de voz como consumidores, né, a gente está num ambiente, num universo em que também temos diversas instituições do terceiro setor, a gente tem movimentos, a gente tem ONGs, a gente tem veículos de comunicação sérios e os próprios stakeholders das empresas, além né, do consumidor, eles estão aqui para questionar e Cobrando, mostrar né? as falhas. Então, Sim. assim, se eu quero realmente entender que no final das contas eh, eu sou uma empresa preparada para lidar com tudo isso, eu sou uma empresa que está ativamente promovendo projetos Fomentando, né? sérios, fomentando isso, essa prática da sustentabilidade como um todo, né? É o que eu preciso para crescer, para evoluir, né? Para manter a minha boa reputação no Claro. mercado e para gerar resultados. Então, assim, é um caminho sem volta por todos esses fatores. Primeiro, porque as pessoas estão olhando para essas empresas e Uhum. marcas com boas iniciativas, procurando e optando por elas. E Sim. segundo, porque, como a gente vê, tem visto agora muito falar, né, do greenwashing, que é Uhum. essa questão de você colocar uma série de informações ou de ações, ideias que Que vão te morrem facilmente. posicionar ali No, bem, num momento exato. curto, Só né? pra, Assim, com alguma intenção ali e depois aquilo não se não sustenta, sustenta. né? Exatamente, se esvai. E Mas eu acho que tem tanta possibilidade, né? Quando a Samara pergunta, como é que a gente pode fazer para a gente aproximar desse consumidor? Aí eu penso, né, uma grande empresa, ou sei lá, uma empresa que pode pensar assim, olha, que tem uma variedade de produtos, tá? tá. Ela pode fazer uma promoção para um consumidor assim, olha, para o cliente assim, olha, gente, você que comprou um produto na minha loja, esse produto que você não está usando, faz o seguinte, vem aqui, traz aqui. Talvez algum É. outro cliente pode estar precisando fazer essa troca, e se você fizer essa troca, você tem desconto na compra de outros De outro produtos. produto. Então, olha, já soltei uma ideia, viu? Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das Quatro Estações, eu dei uma ideia para vocês. Surtou. A Lê acabou de me A dar. Lê já deu um insight, modelo de negócio. A Lê é isso, gente. A Lê Assim, não ela acabou de me dar o gancho para continuar aqui a minha fala, porque eu justamente ia trazer os exemplos das empresas Que ótimo, então. estão arrasou. com essas iniciativas, né, muito interessantes. Então, assim, a gente tem as Havaianas, que tem vários pontos de coleta É recolhendo legal. as Havaianas antigas e fazendo o trabalho de reciclagem reversa, né? A gente tem a Natura, que faz isso, é exemplo, né, case de sucesso, e há muitos Uhum. anos pratica isso com as suas embalagens. Pesquisando, eu descobri que a Bridgestone de pneus também tem Tem. essa prática. A HP recolhe os cartuchos e recicla o plástico dos cartuchos. Sabe uma que eu vi super bacana, até Diz. da Silvia, que ela é colunista aqui na rádio também. Ela estava, acho que em Firese, me corrige aqui, no mercado aqueles deliciosos, assim, da Itália, e aí você pega a garrafinha que você consome água, enfim, bebida, e tem uma máquina, você joga a sua garrafinha lá, Uhum. E você bebeu, ganha um joga, e crédito você ganha um crédito para você gastar ali no mercado. naquele Ai, mercado. que legal. Naquele Ah, eu mercado. achei. Eu Ai, que falei, eu quero uma legal. dessa, o Super. próximo evento. Eu já Sensacional. quero um trem dessa garrafa aqui, gente, porque isso é Um muito trem dessa legal. garrafa, coisa Um de trem, mineiro, né, porque gente? a Olha, a gente gente já tem tá que explicar o trazendo trem dessa garrafa, porque se a gente tiver um ouvinte de outro de estado, um outro e a nossa estado. amiga Thaís aqui, ela é de Ela Curitiba, talvez mas ela eu não já vai entender. mas é porque ela já entendeu a potência, né, Thaís,
essa. Legal. O que mais? Conta pra Conta. gente. Então, só fechando aqui, né? Eu ia citar também a Philips, né, que tem essa Sim. prática não só a parte de eletrônicos, mas com lâmpadas e pilhas também, né? Eles recolhem e mandam para reciclagem, né? Promovem a questão da logística reversa. E dando um exemplo bem recente que aconteceu na semana passada, não sei se vocês viram nas notícias e nas redes sociais, que foi no Rock in Rio, né? Então a Coca-Cola, junto com a Heineken e com a Braskem, elas recolheram, né, toneladas De de lixo. lixo, de descarte, né, de coisas que foram consumidas durante o evento para transformar em embalagens da Natura. Então, olha que bacana, Não, 4 bacanérrimo. marcas É. aliadas num Muito movimento, legal. né, Não, numa as E, ação. iniciativas, assim, só um parênteses, não, as e aí você iniciativas. imagina uma iniciativa dessa, um alcance como o Rock in Rio, de É, pessoas que Exato. vão para ali. Você pode ter certeza que muito do público que está ali é um público de uma geração que está consciente. mais consciente, que está pensando no planeta, né? Como que a gente vai cuidar desse planeta. Então, Com eu certeza. acho que o impacto nisso aí é gigante. Então, É eu acho que as gigante. marcas tinham que aproveitar esses eventos, Assim, essas oportunidades, justamente para fazer, não é só para mostrar, não, para realmente assim entender praticar, que né? Esse praticar tipo de mesmo coisa, assim. que É. Eu queria. Eu compartilhei com a Ale, eu vou te mandar também os nossos ouvintes, eu deixei o link, mas eu posso repetir. As iniciativas sustentáveis do Rock in Rio são de tirar o chapéu, gente. Eu É. não conhecia, assim. Ele associa cada uma das ODS à prática que eles têm. muito legal, Assim, pois é. sensacional. E Eles, essa, eu li por conta do relatório, assim. sim. É, a verdade começou porque eu fiquei super interessada. O show do Coldplay, todo mundo olhou. O Não, o tanto show de. do Coldplay é um case. É um É, case. é. É um E a case, porque ele quantidade teve de até, ele até iniciativa cantou a música Sim. fazendo Libras, né? é, Também. É. E Não. ele tem um monte de iniciativa, assim. O palco tem um tipo de geração de energia, ele tem várias coisas que Sim. eles fizeram é, nesse sentido. Aí eu fui ler e o Rock in Rio tem várias iniciativas. Eu fiquei bem o surpresa. SWU, que é um evento de alguns anos atrás em São Paulo, que chama Start With You, que é um evento de um tempo atrás, eu me lembro que eu fui e era legal, que eles tinham uma roda gigante e era o seguinte, você queria carregar seu celular, então você tinha uma plataforma com umas 6 bikes, 10 bikes, e aí parte da energia que movia aquela roda gigante era das bikes. Então você pedalava, carregava seu telefone, mas proporcionava a diversão, energia para que as pessoas também usassem a roda No show do gigante. Coldplay teve Ótimo também. exemplo. Bicicletas que as Muito pessoas. legal. Não, é muito Isso, legal, gente. Vale a pena. Então isso encanta, né, os consumidores, Sim. você ter essa oportunidade de estar numa baita experiência que é o Rock Rock in in Rio, Rio. né? Uhum. Porque eu digo assim, não sei se a gente pode chamar de um evento, para mim é uma experiência, né? Eu já E fui pensar nas ODS junto e Não, trazendo isso. Exato. Então você promove ali a oportunidade de se comunicar ali com o seu, né, universo de clientes, de consumidores. E de repente, assim, algumas pessoas que estavam lá não conheciam, sei lá, a Braskem, por exemplo, passaram Sim. a conhecer, né? Então uma É uma aula oportunidade de incrível. Eu branding, acho né, que é gente? um retorno. Eu acho que aí quando a empresa pensa, né, em investir, em patrocinar um evento como esse, que tem realmente essa preocupação aí com as ODS e tudo mais, eu acho que o dinheiro que você coloca ali, por mais alto que seja, mas é um grande investimento para que a sua marca passe a ser vista como uma marca É, mais consciente, né? Total. Então, eu acho que é uma oportunidade para essas super, marcas. super. E trazendo também um case que eu acompanhei de perto, né? Eu estava prestando uma consultoria de marketing para uma empresa lá na Paraíba agora, né? De desenvolvimento imobiliário chamada Hoffman Station. E um dos empreendimentos da Hoffman, o Hortus, você vai poder comprar um apartamento, por exemplo, de 30 metros quadrados, que é um apartamento, né, relativamente pequeno, mas você possui acesso a 2 apartamentos compartilhados de 100 metros quadrados, de alto padrão, de luxo, né? Totalmente equipado, imobiliado, com eletrodoméstico, com objetos de decoração de arte, para você receber amigos, promover um evento, né? Gente, É incrível, assim. olha. É uma Muito legal. iniciativa, assim, acho que poucas Não, empreendimentos imobiliários no é Brasil, acho que, né, curioso.
pelo que eu tô vendo, vocês também não tinham ouvido falar. Mas olha que valor agregado para um morador, né? Que você tá ali, num apartamento de 30 metros quadrados, você vai receber o quê? No máximo 4 pessoas. Quando É, você vai para um espaço desse, sim. além de você promover um Não, e evento aí muito você maior, ainda você tá salva a numa sua situação super casa e confortável. depois você vai lá, faz a festa e volta, né? Não, Também tem um pouco isso, exatamente. né? Assim, Aí, assim, a única coisa que os moradores, porque né, são apartamentos compartilhados, a única coisa que você precisa é fazer o pagamento de uma taxa de limpeza, né? claro, E bem como você falou, acabou a festa, você vai lá, você vai tranca e volta para embora. tua casa dormir, não vê nada, né? É isso, gente. Então, de maneira geral, eu acho importante a gente entender que as empresas elas podem e devem promover muitas iniciativas relacionadas à sustentabilidade. E aí, só para lembrar que a gente não deve falar apenas do consumidor final, mas a gente tem os outros stakeholders. Sim. Claro, E a com gente pode certeza. promover ações, por exemplo, entre colaboradores, entre os funcionários. Eu já fiz isso, inclusive, numa empresa que eu trabalhei lá na Paraíba, que é clubes de troca. Então, a gente fazia lá, a cada 6 meses, vamos fazer um clube de troca de livros ou um Uhum, clube de troca de outros itens. O que você quiser Sim, levar, uhum. você leva. E o único acerto, o único combinado não pode envolver dinheiro. Então, legal. vamos promover a Muito troca e interessante. trabalhar com Aí, esse olha, gente, várias dicas aí, tá vendo? Para as empresas. Muito super. bom. Então são coisas simples, mas que Uhum, são práticas super viáveis e que acrescentam um monte, claro. né, na relação da empresa, da marca com os outros, né, stakeholders, por exemplo. Maravilha, Tipo da Thaisa, conversa que tem que. é uma conversa que renderia muito, Muito. muito tempo. E eu gostei muito. Eu acho que realmente a gente trouxe esses cases, a gente falou de Rock in Rio, que é um grande case, e eu acho que vale essa, quando a gente começar a pensar enquanto empresa, né, que boas práticas a gente pode estimular, né, dentro nos nossos espaços, para justamente estimular esse tipo de troca, para que as pessoas também pensem: para que eu tenho aquilo lá em casa que não está usando? E a gente começa a movimentar a economia circular, começa a fazer girar aí Praticar, essa. né? Eu Exatamente. preocupo muito, assim, da economia circular não ser uma coisa distante, da gente praticar. Ou Gente, o já usar próprio nome moto, tem que tem circular que mesmo, circular, né. né? E muito legal, muito bacana. E é uma conversa que realmente a gente ficaria. Horas. Sem Eu, dúvida. eu É. renderia horas. Só para a gente concluir, né? Eu acho que assim tem uma frase que eu, né, fiquei pensando assim que eu acho que é um novo desejo de consumo não precisa significar a compra de algo novo. A Uhum. gente pode reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e reusar, que são as Perfeito. Isso. boas, né, Os práticas, 5 R's os da. 5 R's da economia circular. Exatamente. Então, é Perfeito, isso. que Que delícia, hein. delícia terminar com essa frase. E Quase aí, a gente terminar. já, né, querendo continuar, mas a gente não pode, né, a gente adoraria, mas a gente não pode. Bom, Thaís, então, quem que você, assim, convidaria para poder circular com a gente aqui no Elas e Tal, para a gente também continuar esse bate-papo, essa conversa, né, dentro né, do que é o propósito do Elas e Tal. Então, quem que você indicaria para a gente aqui? Gente, eu fiquei pensando tanto sobre isso. Falei, nossa, que responsabilidade, né? Tem que ser uma pessoa muito bacana e que eu realmente confie na capacidade de estar aqui, né, junto com vocês, né, conversando sobre algo interessante e que tem uma bagagem aí de coisas para compartilhar. E aí eu lembrei de uma grande amiga minha, a Andrea Barros, que é uma mineira de Juiz de Fora, radicada na Paraíba, que mora Uau! lá Que há bom. 10 anos. A Andrea, ela é jornalista, ela é a editora-chefe do portal de notícias Paraíba Total, e também ela é diretora da Vivaz Comunicação, que é uma assessoria de imprensa que atua a nível nacional, possui diversos clientes a nível nacional, por exemplo, o Boticário é cliente dela. E eu tenho certeza que a André ela vai poder compartilhar diversos cases, exemplos, boas práticas dos clientes que ela atende para trazer para vocês aqui outras ideias né, do tema principal aqui do Sim. programa, que é Maravilha. as economias do futuro. Adoramos. Adoramos, né? Obrigada, a gente vai colocar aí na nossa listinha, assim, Sim. VIP das nossas convidadas. Tá ótimo. Bom, eu agradeço você, Thaisa, por essa conversa muito interessante, inteligente, necessária, importante e que realmente ela estimule aí as boas práticas, né, que os nossos ouvintes possam realmente se inspirar. É o que a gente mais quer, né, Sam? Que os nossos Sim. ouvintes, eles se inspirem nessas conversas, né,
nos nossos convidados e em tudo que vocês trazem de importante, necessário, né, para uma Total. discussão, né, para colocar em prática, para poder realmente provocar uma grande transformação, uma mudança nesse mundo louco que está numa transformação absurda, tão veloz, mas que é possível a gente promover boas práticas e com boas intenções, E essa é a porque nossa é a contribuição, né, nossa Ale? Assim, contribuição. Com dar certeza. voz, né, para agentes de transformação que, assim como a gente, quer um mundo melhor, Exatamente. né? Muito Obrigadíssima. obrigada pela sua presença. Gente, eu que agradeço, Alessa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Estou chegando em BH já da melhor maneira Causando. possível. Causando. Melhor impossível de Causando. estar aqui num programa com duas pessoas tão competentes, profissionais, que estão aí buscando promover uma fala, um discurso, troca de ideias sobre temas super relevantes na sociedade atualmente, como a gente tem vivido. Obrigada. Obrigada. Até Um mais. beijo, gente. Beijo. Beijo, tchau, Beijo, tchau. beijo. Foi. A gente tem que